Faltam 3 dias para a grande reunião de negócios entre empresários americanos e africanos em Angola. A 17ª Cimeira Estados Unidos-África será um marco na atração de investimentos para o continente. 51 empresas angolanas na lista negra do Serviço Nacional por incumprimento de procedimentos e normas contratuais. A Agência Reguladora para os Medicamentos dos Estados Unidos aprova vacina bianual para tratamento do HIV-Sida. Donald Trump diz que o Irão não quer negociar com os Estados Unidos. Hoje, um hospital no sul de Israel foi atingido por mísseis iranianos. Começa agora o Telejornal. A sexta reunião plenária ordinária da terceira sessão legislativa da Assembleia Nacional foi marcada hoje pela rejeição de um requerimento da UNITA que propunha a inclusão de um voto de protesto contra os atos de violência ocorridos na Galanga, província do Huambo. O MPLA votou contra a referida proposta, alegando que o caso ainda está sob investigação das autoridades competentes e que o Parlamento deve respeitar a separação de poderes. Entretanto, o plenário aprovou a indicação de novos membros para a Comissão Nacional Eleitoral, com exceção para a proposta da UNITA, que ainda não foi submetida. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, assegurou que o grupo parlamentar da UNITA deverá apresentar em breve a sua indicação. A sexta reunião plenária ordinária da terceira sessão legislativa da quinta legislatura da Assembleia Nacional decorreu esta quinta-feira com a aprovação unânime da ordem do dia, contando com 165 votos a favor e 100 registros de abstenção ou votos contra. A sessão ficou marcada por este momento entre os grupos parlamentares, após a UNITA ter tentado introduzir um requerimento para a inclusão na agenda de um voto de protesto contra os episódios de violência ocorridos na comuna da Galanga, província do Huambo, nos dias 30 de maio e 11 de junho. O grande objetivo é buscar uma resolução. Essa resolução deve mandar um recado forte à sociedade no geral e em particular aos praticantes de intolerância política, em grande medida, de que 23 anos de paz, depois do alcance da paz, não há motivo para a intolerância política e nem para a violência. Portanto, era condenar, repudiar, por um lado, por outro lado, manifestar apoio às vítimas e apelar à sociedade à não violência. No primeiro momento, gostávamos de expressar a nossa solidariedade a todas as vítimas de violência que ocorrem no país, sublinhar todas as vítimas de violência que ocorrem no país. O voto contra do grupo parlamentar do MPLA visou sobretudo passar uma mensagem daquilo que tem a ver com a separação de intervenção dos órgãos de soberania. Como sabe, o facto, ocorreram violências numa das províncias do país, no Huambo, este é um facto. Todavia, é importante permitir que os órgãos de soberania que estão efetivamente a trabalhar para que desses factos que têm a ver com a violência se compreendam claramente se houve ou não atos de intolerância política. Estamos aqui em sede de eventuais casos de intolerância política. O grupo parlamentar do MPLA entende que a Assembleia Nacional, enquanto órgão de soberania, não deve, ter uma opinião já formada sobre matérias que estão em sede de instrução por parte dos órgãos competentes, sem que isso efetivamente entre no mérito do que terá ocorrido. Até onde nós sabemos, o grupo parlamentar da UNITA não tem competência nem legitimidade para instruir processos, nem tampouco para fazer juízos acabados. Quem deve fazer isso são os órgãos competentes do Estado republicano.
E a competência de um partido político não é efetivamente esta. A Assembleia Nacional aprovou nesta quinta-feira o projeto de resolução que elegeu Justino Pinto de Andrade como o quarto vice-presidente do Parlamento. A eleição foi unânime, com 173 votos a favor, 100 votos contra ou abstenções. Da substituição definitiva do deputado Xavier Jaime Manuel, resulta também a vacatura do cargo de quarto vice-presidente da Assembleia Nacional. 3. O Partido Político UNITA indicou como candidato ao cargo de quarto vice-presidente da Assembleia Nacional o deputado Justino Filtro Costa Pinto de Andrade. A ação prosseguiu com a apresentação e votação de vários projetos de resolução relativos à indicação de novos membros para a Comissão Nacional Eleitoral. O primeiro documento apresentado pelo grupo parlamentar do MPLA foi aprovado com 102 votos favoráveis, 69 contrários e nenhuma abstenção. O projeto do Partido de Renovação Social, PRS, também foi aprovado por 102 votos a favor e 70 contra. Já a proposta da FNLA recebeu 103 votos favoráveis e 70 contrários. O último diploma analisado foi o do Partido Humanista de Angola, que conseguiu a aprovação com 103 votos a favor, 71 contra e 0 abstenções. A UNITA, por sua vez, ainda não submeteu a sua proposta de indicação para integrar a Comissão Nacional Eleitoral. A presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, declarou que a Casa Parlamentar aguarda pelo envio formal da lista por parte do maior partido da oposição. Eu recebi uma carta do presidente do grupo parlamentar da UNITA a informar que tão logo tenha o processo completado dos nomes, faz chegar à presidente e nós vamos tomar as providências necessárias para se aprovar os nomes e serem publicados no Diário da República, seguindo os procedimentos legais. Com estas decisões, o Parlamento dá continuidade à renovação da composição da Comissão Nacional Eleitoral, embora os resultados das votações tenham evidenciado divergência da UNITA em relação às propostas apresentadas. A execução financeira nos últimos 4 meses de 2024 deu uma larga expressão ao setor social, com uma taxa de execução dos programas superior a 24%. A informação foi avançada hoje pela Secretária de Estado para as Finanças durante a discussão no Parlamento do relatório de execução orçamental do 4º trimestre de 2024. A Assembleia Nacional aprovou com 87 votos a favor, 72 contra e 5 abstenções o projeto de resolução sobre a apreciação do relatório de execução do Orçamento Geral do Estado referente ao 4º trimestre de 2024. O documento revela que nos últimos 4 meses do ano houve uma forte ênfase na aplicação de recursos no setor social, com uma taxa de execução superior a 24%. No que concerne ao balanço de execução do 4º trimestre de 2024, damos nota que em termos de receitas totais foram arrecadadas cerca de 5,7 bilhões de kwanzas, representando uma execução de 23% face ao OGE e um aumento de 22% face ao período homólogo. Relativamente às despesas, foram executadas despesas totais na ordem dos 6,05 bilhões de kwanzas, representando uma execução de 24% em relação à despesa total orçamentada e um aumento de 41% comparativamente ao período homólogo. O debate foi marcado pela intervenção do grupo parlamentar da UNITA, que expressou preocupação com o nível de execução orçamental nas províncias do leste do país. No caso, nomeadamente, da Lunda Norte, vamos encontrar a promessa da construção de estrada que liga Xinji, município de Lubalo, e Luangue. Nunca foi construída. O grupo parlamentar do MPLA defendeu o relatório, justificando o voto favorável pela aposta clara do OGE ao setor social. O setor social recebeu 24% da despesa, com destaque para os programas do PIP e Cuenda, demonstrando sensibilidade social no plano orçamental. No PIP,
a taxa de execução foi de 32%, com 52% da despesa alocada ao setor social e 33% aos assuntos econômicos. Durante este debate, o grupo parlamentar da UNITA abordou as viagens do Presidente da República ao exterior e manifestou preocupação. O Presidente da República realizou nos últimos anos cerca de 112 viagens ao exterior. Em resposta aos questionamentos da UNITA sobre os custos das viagens internacionais do Presidente da República, João Lourenço, os deputados do MPLA prestaram esclarecimentos e reiteraram o impacto positivo da diplomacia presidencial na atração de investimentos. Que a UNITA e os seus ativistas têm trazido essa questão do Presidente e das viagens do Presidente. Primeiro, devem separar as viagens do Presidente enquanto Presidente da União Africana. Porque, sim, o nosso Presidente hoje tem ações e viaja enquanto Presidente da União Africana. E também tem ações e viaja enquanto Presidente da República. E é um órgão de soberania que tem esse direito. Como os deputados também viajam em missões de serviço. E trazer esse assunto das viagens do Presidente, como se o Presidente tivesse a gastar mal o dinheiro do erário público, primeiro, belisca a separação de poderes, e é isso que eu queria chamar a atenção, belisca a separação de poderes, porque a Assembleia Nacional também faz sim, diplomacia internacional. E o Presidente também tem esse direito. E aí, parabéns, senhor Presidente. Continue, viaje. Quem tem dor do cotovelo, que o coce, para que não fique quem frida. Encorajamos o Executivo e o senhor Presidente da República a continuar na busca de soluções que fomentem o investimento privado sustentável, com vista ao fomento do emprego, fator que concorre para o aumento de postos de trabalho. Nesta sessão foi destacada também a diplomacia econômica liderada pelo Presidente da República, que tem rendido frutos concretos. A realização da Cimeira Estados Unidos da América-África em Luanda, de 22 a 25 de junho, é um exemplo claro desse esforço estratégico para colocar Angola no centro do diálogo internacional e do investimento externo. Esta semana vamos receber o USA África. São mais de 2.000 pessoas que vêm para Angola a partir de domingo para um grande fórum. Para isto acontecer, houve viagens, houve conversa cara a cara. Para alguém pagar e vir a Angola, e todos nós vamos receber essas visitas, porque não é só Angola, é USA África. 3 dias. Quase 3.000 pessoas estarão aqui. Quando nos encontramos com eles, vamos, não é só mesmo se sai só more or less, se sai só how are you, mas vamos mesmo conversar. Porque a casa visitada é casa abençoada. Então, respeita onde a malta chegou. Respeita onde o MPLA chegou. O MPLA está a trazer essas pessoas aqui porque o Presidente foi lá e convenceu que agora é aqui na nossa casa. Este é o E de exigência. Nós com mais de 50 anos estamos no E de exigência. Depois chega o E de eficiência. Quando se tem mais de 60 anos, eles já gostam só de tudo com eficiência. Eu ainda não estou lá, mas acredito que eles gostam de tudo com eficiência, para chegarmos então, quem tem mais de 70 anos, para a exemplariedade financeira na construção de capital humano e financeiro. Na mesma sessão, o plenário também discutiu e votou, na generalidade, a proposta de lei que altera a lei que aprova o Código de Valores Mobiliários, o diploma que visa adequar o quadro legal aos novos desafios do mercado financeiro, foi aprovado com 97 votos a favor, 71 contra e nenhuma abstenção. A proposta segue agora para discussão na especialidade, onde deverão ser analisadas questões técnicas relacionadas à proteção de investidores, à transparência nas operações e ao fortalecimento da supervisão dos mercados de capitais.
O ministro das Relações Exteriores continua o seu périplo por alguns países da África Ocidental. Tete António viajou para Niamey, a capital do Níger, onde transmitiu a mensagem verbal do presidente João Lourenço ao general Aburá Aimane Tchiani, presidente do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria. O chefe da diplomacia angolana foi instruído pelo presidente João Lourenço, enquanto presidente da União Africana, para transmitir ao presidente de transição do Níger uma mensagem que reflete os desafios políticos e a situação de segurança vigente no Níger, em especial no Sahel. Desde que assumiu a presidência da Organização Continental, o presidente João Lourenço, que é igualmente campeão para a paz e reconciliação em África, tem manifestado preocupação face à situação prevalecente no Sahel e a persistência de conflitos armados em África. O mais alto mandatário da nação angolana tem encorajado as lideranças africanas a privilegiarem a via do diálogo construtivo e inclusivo como ferramenta essencial para a resolução de conflitos e crises existentes no continente. Como presidente pró-tempore da União Africana, João Lourenço tem advogado a necessidade do reforço dos mecanismos e estruturas africanas de resolução de conflitos, visando uma apropriação e liderança dos processos de paz e de reconciliação nacional. O embaixador de Angola no Reino da Bélgica, Grão-Ducado de Luxemburgo e junto à União Europeia, Edgar Gaspar Martins, entregou as cartas credenciais ao rei da Bélgica, Filipe I, que o habilitam oficialmente a exercer o cargo diplomático no Reino da Bélgica. As duas entidades passaram em revista os laços político-diplomáticos entre os dois Estados desde 1979, que têm como base as relações de cooperação económica, científica, técnica e cultural. Na ocasião, o embaixador Edgar Martins reafirmou a importância do Reino da Bélgica como um parceiro estratégico de Angola e referiu que o chefe de Estado angolano, João Lourenço, na qualidade de presidente pró-tempore da União Africana, tem as suas atenções centradas na adoção de mecanismos e soluções para os desafios relativos ao desenvolvimento económico e social do continente. O momento foi igualmente aproveitado para o embaixador Edgar Gaspar Martins reiterar o convite formulado ao rei da Bélgica pelo presidente João Lourenço para fazer parte dos festejos dos 50 anos da independência nacional a serem celebrados no dia 11 de novembro deste ano. E Agostinho Tavares Silva Neto apresentou a José Maria Neves, presidente da República de Cabo Verde, as cartas credenciais que o acreditam como embaixador de Angola em Cabo Verde. Na ocasião, José Maria das Neves reiterou as excelentes relações de amizade e cooperação existentes entre Angola e Cabo Verde nos mais diferentes domínios, designadamente na concertação político-diplomática a nível bilateral, regional e multilateral, como a União Africana, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e nas Nações Unidas. Sublinhou igualmente as excelentes relações nos domínios da diplomacia parlamentar, administração do território, cultura, hotelaria e turismo, educação, saúde, transporte, agricultura, com foco no projeto agrícola da Kibala, entre outras áreas de interesse mútuo. No âmbito da cooperação das relações de amizade e cooperação, ambas nações deverão trabalhar no sentido de preparar a 9ª sessão da Comissão Mista Angola-Cabo Verde e revisitar os acordos e protocolos assinados entre os dois países, tendo em vista a sua implementação. Angola faz parte do leque de países que poderá beneficiar do Plano Matei para o Desenvolvimento. O plano pretende revolucionar a coordenação económica entre Angola e a Itália, em particular, e num plano mais abrangente, alavancar as economias dos países africanos. A reportagem com o jornalista Ernesto Bartolomeu. Por estes dias abrem-se aqui em Roma oportunidades para o crescimento e diversificação económica para Angola por via do Corredor do Lobito.
O governo já investiu bastante na infraestrutura e depois do concurso público para a concessão da linha e da tomada de decisão de ligá-lo ao caminho de ferro da Tanzânia para conectar os portos do Lobito e Dar es Salaam, cresceu o interesse, sobretudo, do mundo ocidental. Penso ad esempio alla decisione di contribuire con un impegno finanziario che può arrivare fino a 320 milioni di euro a uno dei progetti della Partnership for Global Infrastructure Investment, che è la realizzazione del corridoio di Lobito, il sistema infrastrutturale che collegherà l'Angola allo Zambia attraverso la Repubblica Democratica del Congo. Parliamo di una infrastruttura imponente che coinvolge numerosi settori e che apre ad opportunità anche per le imprese italiane. Na entrevista que concedeu à TPA, o Presidente da República confirmou a presença em Roma de uma delegação de alto nível no quadro do Plano Mattei. O Plano Mattei é um fundo especial de multidoadores, criado para cofinanciar projetos infraestruturais e garantidos pelo Fundo Soberano do Banco Africano de Desenvolvimento nos setores do agronegócio, energia, ambiente e industrialização. E tem como objetivo transformar as economias e ajudar a combater as causas profundas da imigração. Un grande progetto, una grande iniziativa. Chiaramente per troppo tempo l'Africa è stata una terra, diciamo così, incompresa, sfruttata, spesso guardata dall'alto in basso. L'Africa è invece, dal nostro punto di vista, un continente che può sorprendere se messo nelle condizioni di sfruttare quanto di straordinario possiede e di competere ad armi pari. A noi spetta il compito di collaborare con le nazioni africane, di costruire insieme a loro, ai loro sistemi economici e produttivi sempre più dinamici e intraprendenti, nuove occasioni di sviluppo condiviso. Una cooperazione da pari a pari che deve portare un bilancio positivo per tutti. Os italianos, um povo com um grande histórico de emigração, viram nos últimos anos a sua terra ser invadida por imigrantes de todo o mundo. A maioria dos imigrantes africanos que chega à Itália vem do Norte de África. Números indicam que só em 2023 chegaram a este país mais de 127 mil imigrantes. Os cerca de 5,5 bilhões de euros do Plano Mattei procura estancar este fenómeno migratório, criando condições nos países africanos para que aqueles que imigram não tenham de o fazer. Algo que alguns analistas consideram aqui em Roma ser apenas um passo para que o fenómeno com que se debate hoje a Europa comece a ser revertido. O Presidente da República, João Lourenço, far-se-á representar no fórum pelo Ministro das Relações Exteriores, que dirige uma delegação que integra igualmente o Ministro dos Transportes. Sebastião Solar, Ludmilson Gomes, Luís de Carvalho e Ernesto Bartolomeu, TPA, em Roma, Itália. Por cá já só faltam 3 dias para um dos maiores eventos internacionais que Angola vai acolher já a partir de segunda-feira. Os empresários no Namibe mantêm-se expectantes quanto às oportunidades de investimentos que a 17ª Cimeira Estados Unidos-África trará para o país, em particular para a dinamização do corredor do Namibe e do turismo na região. O Namibe tem provado para o mundo que tem enormes valências que precisam ser transformadas para gerar divisas ao país. A 17ª Cimeira Estados Unidos-África, a decorrer no país, já no próximo dia 22 de junho, é aguardada com expectativa pelos empresários locais que destacam várias janelas de oportunidades, a começar pelo setor do turismo. O turismo tem sido um grande potencial e que passamos também a dar aquilo que é a nossa contribuição no PIB do OGE. Termos terras bastante lindas, termos praia, termos sol, termos deserto, termos mar. Então, isso é mais do que suficiente para atrair o turismo. Os empresários enfatizam que a Cimeira Estados Unidos-África vai fortalecer o intercâmbio econômico entre os players americanos com o tecido empresarial africano e desta colocar Angola na zona de comércio livre da SADC. Empresas da dimensão de empresas americanas poderão, obviamente, nos dar a oportunidade de crescermos juntos, não é?
Nós, particularmente, nos vamos fazer representar nesta cimeira porque é de grande importância e ali Sua Excelência o Presidente da República teve uma visão muito estratégica. Se tivermos em conta que o Presidente exercício da União Africana trazer países africanos para, obviamente, aproveitarem, privar com empresários americanos e com empresários angolanos, numa altura em que Angola está a aderir à zona de comércio livre da SADC, eu acho que não houve ideia mais fantástica do que essa. A viver em Angola há mais de 20 anos, o empresário brasileiro do ramo dos transportes destaca o empenho das autoridades angolanas na promoção da economia africana. Estará reunido aqui potências do mundo, como os Estados Unidos, e com intenções de desenvolvimento e de aplicação de recursos e investimentos locais aqui em Angola, que é necessário. A Angola está passando por um momento de ter que desenvolver-se em aspectos como turismo, e essa cimeira trará, com essa visita inclusive de outros empresários de outros países, essa oportunidade de fazer essa junção e o resultado ser bem positivo disso aí. O Namibe tem o terceiro maior porto do país e uma linha férrea dedicada ao transporte de commodities como o granito. A cimeira é vista como um barômetro para a dinamização do corredor do Namibe. Temos então uma diplomacia econômica a se abrir para a África. Numa segunda, uma diplomacia econômica que se abrir para a SADC. E no terceiro, para Angola e concomitantemente para o corredor do Namibe. E dali vai emergir efetivamente alguns benefícios para o corredor e uma cadeia de valores que vai se abrir para os nossos empresários. Noutro sentido, a Câmara de Comércio Angola-China voltou a mobilizar mais investimento da Ásia para Angola. Até agora conseguiu arrecadar mais de 200 milhões de dólares para as indústrias de construção civil e bebidas, projetos que deverão ser instalados na nova província de Colibengo. No limite do fechar das cortinas da 4ª edição do Fórum Económico e Comercial China-África, a CAC desenvolveu mais uma ação de captação de investimentos, desta vez na província de Zhejiang, que comporta mais de 7 milhões de habitantes e um PIB de mais de 95 mil milhões de dólares norte-americanos. Na primeira ação, uma assinatura, ou melhor, uma renovação de contratos de parceria para a realização de fóruns. O parceiro é um velho conhecido da Câmara. Trata-se do Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional. A maior capacidade de mobilização das empresas para lidar com o mercado internacional. O acordo com esta empresa é exatamente para nos posicionarmos na agenda global, por formas a mobilizarmos os maiores recursos, os maiores investimentos com maior qualidade, que possam dar maior contributo na diversificação, na industrialização do nosso país e também, por outro lado, aproveitar os espaços que nós temos, nomeadamente a Zona Franca da Barra do Dande, a Zona Econômica Especial, para que algumas fábricas de qualidade, de interesse internacional, possam ser localizadas nessas zonas e, nessa altura, produzir a partir de Angola. Adiante as visitas de constatação, com manifestações claras dos chineses de se instalar na mais nova província de Colibengo. Consolidado está o Betão com certificação de qualidade num processo de elevada automatização. O investidor, estimulado por amigos e colegas, tem já um programa detalhado, tanto no que toca à matéria-prima. Já conhece e a Assembleia do Cimento já foi ver, confirmar a lei híbrida, já levar para a pesquisa é boa matéria. Vamos produzir 5.000 metros cúbicos por dia, é a primeira faixa. E precisa de 1.500 toneladas de cimento por dia. É a primeira faixa. A seguir os mesmos passos da velha amiga, um projeto direcionado à indústria de bebidas também se vai fixar em Colibengo. A Jovem Paula tem sido a mais fiel interlocutora deste novo apostador no mercado angolano e que se vai aguçando pelo consumo e concorrência. Ambiente e econômica do Angola também é melhor do que outros países da África. E pessoa trabalhar é um país mais jovem
tem mais jovens para trabalhar e liga com China, assim esse técnico e as coisas de qualidade com Angola tem esse ambiente trabalhar junto. Eu acho que vai ficar melhor lugar para essa fábrica de bebida. O ensino também ganhou corpo nesta jornada de captação de investimento. A cooperação neste segmento poderá criar interações entre universidades chinesas e angolanas. Nesse momento, nós estamos pelo lado do professor e livros e as materiais para em Angola. É precisado Angola tem uma empresa ou uma universidade trabalhar conjunto, tem um passo e escola. Eles podem mandar professor e livros. Alinhada no mesmo diapasão de expansão de mercado está este projeto no segmento têxtil e, tal como se pode verificar, é excepcionalmente mecanizado. Jornadas de intensivos contactos que devem estimular e, consequentemente, elevar a balança comercial entre Angola e China. Até porque só no ano passado a cidade de Zhejiang registrou um volume de trocas comerciais com a África de cerca de 20 mil milhões de dólares norte-americanos. A China é o parceiro vital, é o parceiro estratégico para Angola e achamos que a relação com a China poderá, com certeza, ajudar a Angola a diversificar a sua economia, a criar riqueza nacional e, sobretudo, a criar e a construir também a competitividade interna e a competitividade internacional. Pausa nas notícias para o primeiro intervalo do telejornal. Até já. A seguir, o assunto é sobre contratação pública. As províncias do Mochico Leste, Lunda Sul e Lunda Norte terão doravante os serviços de contratação pública mais próximos da região. A descentralização acontece no âmbito da desburocratização que está a ser implementada pelo Serviço Nacional de Contratação Pública. Burocracia e consequente morosidade na tramitação de processos de contratação pública é o que algumas entidades contratantes registravam até o momento pelos Serviços Nacional de Contratação Pública. Havia uma burocracia na tramitação do processo. Portanto, com essa descentralização poderá dar uma almofada fresco na aceleração das respostas da documentação submetida aos Serviços Nacionais de Contratação Pública. Em sede desta necessidade, que atendia às 21 províncias, foram descentralizados os serviços de contratação pública por regiões para melhor aproximação às entidades contratantes. A criação de um serviço regional vai permitir, com mais eficácia, fazer cumprir a lei dos contratos públicos. A lei dos contratos públicos é um instrumento absolutamente fundamental e de cumprimento obrigatório. A província do Mochico Leste, Lunda Sul e Lunda Norte terão os serviços sediados na Lunda Sul. Ganhos existem, uma vez que todas as administrações municipais que, por sua vez, não têm as UCPs, que são Unidade de Contratação Pública, portanto serão criadas e estarão a acompanhar metodologicamente todo o processo espoletado pelas entidades públicas contratantes. Estamos sediados na Saurimo, na Lunda Sul, e a ideia, como acabei de referir, é justamente auxiliar as entidades públicas contratantes a melhorar a contratação pública. Vai haver, sim senhor, um impacto na melhoria da despesa, na maneira como se faz a despesa pública. É importante que ela seja feita com eficiência para o benefício das populações. No Mochico, a delegação já começou com os trabalhos e foi recebida em audiência pelo governador da província. E 51 empresas angolanas fazem parte da lista negra do Serviço Nacional de Contratação Pública por incumprimentos contratuais e que prejudicam o Estado. Por isso, estão impedidas de firmarem contratos com o Governo por força da Lei da Contratação Pública. 51 empresas estão proibidas de contratar com o Estado devido a incumprimentos contratuais ou má prestação de serviços, segundo o Serviço Nacional da Contratação Pública.
A instituição, que completa 15 anos de existência, garante que a implementação desde 2024 do Plano Estratégico da Contratação Pública está a apresentar bons resultados. Calha no momento em que intensificam-se e estamos a incrementar o número de procedimentos eletrónicos. Só no primeiro semestre realizou-se mais de 37, 38 procedimentos eletrónicos. E isto dá-nos um indicador muito forte, porque nos anos anteriores, às vezes, relatórios anuais nem passava deste número. E que está em forja a criação de uma plataforma que vai facilitar e tornar ainda mais célere os procedimentos de contratação pública. Um outro indicador que gostaríamos de apresentar também está ligado à criação do perfil do comprador público. Nós já temos uma estratégia bem clara e bem definida, e com a nova divisão político-administrativa vamos começar a trabalhar com as entidades públicas contratantes no sentido de identificarmos os integrantes das entidades das unidades de contratação pública primeiro, e depois, em parceria com a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, ENAP, começarmos então um calendário de formação dos intervenientes dos processos de formação e execução dos contratos públicos. O diretor-geral do Serviço Nacional da Contratação Pública, que falava por ocasião do ato central da 9ª edição da Semana da Contratação, enfatizou que a contratação pública é um instrumento primordial e imprescindível para uma boa gestão dos recursos humanos. O Estado ainda continua a ser o maior comprador de boa parte das empresas, e nós queremos usar esse instrumento então para promover as MPMEs. A Agência Francesa de Development tem apoiado o Serviço Nacional na implementação da estratégia de contratação sustentável. Temos duas ferramentas para apoiar o governo nesse caso. Um apoio orçamental que é de 200 mil milhões de kwanza, 200 milhões de euros, que é apoio orçamental. Vai diretamente ao orçamento do Estado com indicadores, e um dos indicadores é a definição da estratégia e do plano de ação de contratação pública sustentável. Depois tivemos um apoio com a doação de 200 mil milhões de kwanza, 2 milhões de euros para assistência técnica, para apoiar SNCP, IGAP, outros departamentos do Ministério de Finanças para as suas prioridades, não? Essa doação já terminou. Agora o programa continua com um financiamento da União Europeia. O mesmo programa de assistência técnica continua através de uma filial da agência francesa que se chama Expertise France. A contratação pública, como pilar do desenvolvimento sustentável e ferramenta impulsionadora da boa governação, digitalização da contratação pública como motor para a eficiência, transparência e combate à corrupção, assim como a lei dos contratos públicos como instrumento dinamizador do ambiente de negócios sustentável e equitativo, foram abordados durante o workshop que marcou o ato central da 9ª edição da Semana da Contratação Pública. Ai Zomba, assim se denomina o mais novo projeto da Fundação Arte e Cultura, que já reuniu mais de 5.000 arquivos digitais da cultura angolana. O ministro Filipe Zau visitou a Fundação e louvou esta iniciativa. Filipe Zau visitou também o Museu Nacional de História Natural, que está encerrado para obras de restauração. Em breve, Angola vai dispor de um arquivo digital denominado Izomba. O projeto é de iniciativa da Fundação Arte e Cultura. Esse conjunto de informações são extremamente importantes para que nós possamos identificar e conhecer melhor o que temos do ponto de vista artístico. O Ministro da Cultura aproveitou a oportunidade para ver de perto o trabalho feito pelos mais de 1.000 alunos que frequentam cursos gratuitos de canto, piano, guitarra, entre outros. Houve ainda tempo para juntos cantarem. Tem quase 5.000 e tal ativos sobre a cultura
nós fizemos entrevistas com os músicos e artistas para guardar esta rica cultura. Depois, rumou para o Museu Nacional de História Natural. Atualmente, a instituição está encerrada para obras de restauração. Nós temos que identificar que intervenções futuras têm que ser feitas, quer a nível do acervo, quer a nível do próprio edifício. Como sabem, o edifício sofreu uma ruptura lá embaixo, por causa da obra que está ali no Chá de Caxias, aqui em cima no Quinaxis, e que mexeu com a estrutura. Então, não há visitas, mas já estamos a aproveitar para identificar todos os problemas que possa haver para nós resolvermos, portanto, esta questão de um primeiro museu público que existe em Angola. Sem avançar datas para início ou conclusão dos trabalhos no Museu Nacional de História Natural, o ministro disse ainda que o Ministério da Cultura e parceiros, entre eles a Fundação Arte e Cultura, vão aproveitar a Cimeira Estados Unidos-África para mostrar as potencialidades turísticas de Angola. O agrupamento musical Jovens do Prenda apresentou recentemente o seu mais novo disco gravado no Brasil. A apresentação pública da nova obra discográfica insere-se no leque de atividades culturais programadas pela cooperativa que representa o grupo para celebrar os 50 anos da independência nacional. A Catedral do Semba foi o local escolhido para a cooperativa Jovens do Prenda apresentar ao público a nova obra discográfica do grupo musical Jovens do Prenda. Foram várias as pessoas que se deslocaram ao local para adquirir o disco e com um almoço à mistura a moda angolana. A música dos Jovens do Prenda transcendeu as barreiras do tempo e da moda, permanecendo relevante para os mais velhos, conquistando os mais novos, que encontram nas suas melodias um pedaço da sua história. Sou fã dos Jovens do Prenda, é um conjunto de anos. Gosto. Já são antigos. Desde que cresci e os conheci. Vivo no Chicago, Estados Unidos, ok? Estava meu sonho pelo muito tempo de ela ouvir cantar ao vivo. E também os cantores mais velhos. E isso, o lugar aqui é o melhor espaço de ouvir os bandas e artistas muito bons. A música está boa, normal. O ambiente está bom, está tudo bom. O agrupamento Jovens do Prenda é considerado como um dos símbolos da cultura popular, carregando consigo o Semba, e já tem convite para ir à Argentina por ocasião dos 50 anos da independência nacional. Os Jovens do Prenda é um patrimônio cultural. Nós vamos levar os Jovens do Prenda, tanto a República Argentina, no âmbito dos 50 anos da independência de Angola. Para o diretor da cooperativa Jovens do Prenda, João Andrade, o lançamento desta obra marca o início de uma série de atividades a serem realizadas no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência nacional. Vamos dar continuidade aos lançamentos. Há um conjunto, há um programa de atividades relacionadas com o lançamento deste trabalho discográfico, que teve o seu início no Palmeiras Park. Vamos fazer a segunda fase do lançamento do Opus Chicaquete e a terceira fase, ainda com data por marcar, mas sim, mas não estamos a fazer o lançamento do trabalho. Como é da praxe, foi também uma ocasião para o reencontro entre amigos e recordar o passado, onde o pé de dança não faltou. E chegou o momento da Dalila Prata a falar-nos sobre a previsão do tempo. Dalila, boa noite. Boa noite, Fernanda. A primeira pergunta que te faço é: em Cabinda continua a chover? Olha, a previsão para as próximas horas dá-nos conta que vamos continuar a ter chuva em Cabinda. Vamos ver mais detalhes então. Vamos sim ver o quadro fornecido pelo INAMET todos os dias. As imagens de satélite mostram-nos a ausência de nuvens convectivas em quase todo o país, com exceção de Cabinda, do Zaire, do Bengo e do Kwanza Sul. No momento. A umidade relativa do ar, como temos visto esta semana, continua mais alta na faixa litoral do nosso país e mais baixa no restante do país, com percentagens que vão de 50% a
80%. Vamos agora olhar como é que vai estar o tempo no norte e em parte do leste, onde, tal como dissemos no início, Cabinda tem a previsão de chuvisco, Mbanza, Congoige, Cachito, Ndalatando, Catete, Malange e Sumbe, com neblina matinal. As restantes cidades com céu parcialmente nublado e Cachito, com 32 graus, é a cidade mais quente do nosso país. Vamos olhar agora para o centro e o restante do leste, Benguela e Huambo, com previsão de neblina matinal, Cuito, Luena e Kazumbo, com céu parcialmente nublado para as próximas horas. O momento é de olharmos para o sul de Angola, onde Lubango e Moçambique têm a previsão de neblina matinal, Menongue e Mavinga com céu limpo, Ondiva com céu parcialmente nublado, Menongue e Ondiva com 9 graus têm as temperaturas mínimas mais baixas do nosso país. O momento agora é para o tempo em Luanda. Temos uma temperatura de 24 graus. Como já anunciamos, amanhã há previsão de céu parcialmente nublado. Já as temperaturas, parece que finalmente temos aqui as máximas a descerem para a capital do país. Amanhã 29 graus, sábado 27, já no domingo a previsão é de 26 graus de temperatura máxima. Muito bem, tudo feito por hoje, não é? Tudo feito. Até amanhã. Até amanhã. Beijinhos. Obrigada. E nós fazemos mais um intervalo, é o segundo e último do telejornal. Estamos de regresso para a última parte do telejornal. A vice-presidente do MPLA destacou no BIE o nível de mobilização e coesão dos militantes e simpatizantes do seu partido em apoio ao presidente do MPLA, João Lourenço. Maraquiosa cumpre uma jornada de trabalho de 3 dias àquela província e no sábado vai orientar um ato político de massas no estádio Vitória do Atlético. Terra do perdão de braços abertos, militantes, amigos e simpatizantes do MPLA presentes em quase todos os cantos da capital do Bié, que pela primeira vez receberam em solo bieno a vice-presidente do MPLA. Essas visitas são daquelas como uma mola impulsionadora que fazem com que a nossa chama não se mantenha apagada e cada vez mais acesa, porque o MPLA precisa desse calor, precisa dessa força. Muito bem-vinda a ela, uma vez que estamos a levar a máxima de que todos para as bases e todos para as nossas comunidades. Então esta visita já corresponde ao nosso grande lema. Canções, danças e vários momentos dominaram o dia, preparado pelo Comitê Provincial do MPLA no Bié. Trouxemos muitas coisas na nossa agenda, portanto vamos discutir a vida interna do nosso partido, vamos tocar em aspectos relacionados com a necessidade de continuarmos a crescer, a continuarmos a mobilizar novos militantes para as nossas estruturas, mas também da necessidade do reforço da inserção do MPLA na nossa sociedade. Fazendo este trabalho no Andulo e no Cuito também é fazer jus ao lema todos para as bases e todos para as comunidades? Exatamente, esta aqui é também a grande orientação do nosso líder, o camarada presidente João Lourenço, que nos orienta a estarmos cada vez mais perto das nossas comunidades, a trabalharmos com as nossas estruturas de base, pois só assim estaremos em condições de conhecer os seus problemas e automaticamente, de alguma forma, contribuir para a sua resolução. A vice-presidente do MPLA destacou o programa de alfabetização desenvolvido nas zonas rurais da província do Bié. Assim é que deve ser, serem mulheres que empoderam outras mulheres, mulheres que ajudam outras mulheres.
mulheres. Portanto, não faz sentido nós sabermos ler, sabermos escrever, quando sabemos que a nossa vizinha, a nossa amiga, a nossa colega não sabe escrever. Então, devemos também contribuir para que as nossas mulheres, principalmente as que estão no meio rural, tenham a oportunidade de aprender a ler e a escrever. No primeiro dia, Mara Quionza manteve encontro com a primeira secretária do MPLA no Bié, Celeste Adolfo, e membros do Comitê Provincial e saudou os militantes, amigos e simpatizantes do partido, tendo visitado a exposição de produtos agrícolas cultivados localmente. Um povo dinâmico, mas também sabemos que é um povo corajoso, é um povo resiliente, que mesmo diante de tantas dificuldades que esta terra atravessou, hoje este povo está de pé, se ergue todos os dias e contribui significativamente para o desenvolvimento do nosso país. Mas gostaríamos também de endereçar a cada um de vocês aqui presentes nesse espaço uma saudação muito especial e muito carinhosa do nosso líder, o camarada presidente João Lourenço. Lourenço! Seguramente o camarada presidente João Lourenço ouviu a voz do povo do Bié. Mas o camarada presidente também sabe que o povo do Bié também está com ele. O camarada presidente sabe que apesar das dificuldades que a província atravessa, como qualquer outra província do país e como qualquer outra província de outros países do mundo, ainda assim continuamos a caminhar com passos firmes e a contribuir para a melhoria das condições sociais das nossas populações. Mara Quionza cumpre a sua jornada de trabalho de 3 dias ao Bié, no quadro do programa de avaliação das estruturas de base do partido, com visita ao município do Andulo na sexta-feira e sábado orienta o ato político de massas na capital do Bié. A Agência Reguladora para os Medicamentos dos Estados Unidos aprovou esta quarta-feira o uso de uma vacina bianual para o tratamento do vírus do HIV. Na prática, a droga administrada 2 vezes por ano será capaz de prevenir novas infecções. O medicamento denominado Yeztugo Lenacapavir destina-se a reduzir o risco de contaminação do vírus da imunodeficiência humana, causador do vírus de imunodeficiência adquirida, SIDA. O inibidor injetável, aplicado 2 vezes por ano, é a esperança de cura para milhares de pessoas que vivem com a doença. O presidente e diretor executivo da empresa responsável pela produção do medicamento considerou a aprovação um momento decisivo na luta de décadas contra o VIH. Os ensaios clínicos mostraram que 99,9% dos participantes que receberam tratamento ficaram imunes à doença. A epidemia de VIH-Sida continua a ser um desafio significativo em África, especialmente na África subsaariana, onde se concentram a maioria das novas infecções e mortes relacionadas com a doença. Apesar dos avanços nos tratamentos antirretrovirais e na prevenção, a região ainda enfrenta altas taxas de prevalência e novas infecções. O mundo tem um total de 39,9 milhões de pessoas vivendo com VIH. O conflito entre Israel e o Irão entrou hoje para o 7º dia consecutivo com bombardeamentos de parte a parte. Hoje o hospital israelita de Soroka foi atingido por um míssil que provocou mais de 80 feridos e danos consideráveis à infraestrutura. O governo iraniano alega que o alvo era o quartel-general das Forças de Defesa de Israel. Era visível a fumaça no hospital israelita de Soroka após um ataque iraniano em Beersheva nesta quinta-feira. O Irão alegou ter atacado um quartel-general das Forças de Defesa de Israel. We have a few light injuries. I'm not going to get into specifics of numbers because obviously it's clear that that's a dynamic number. It can still change. There could still be somebody hidden. O exército israelita também atacou um reator nuclear do Irão após emitir ordens de evacuação. O conflito começou com ataques israelitas a instalações nucleares e outras instalações iranianas na passada sexta-feira, já vai no seu 7º dia.
O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que pode ou não atacar o Irão pessoalmente e repetiu que Teherão não pode ter uma arma nuclear, apesar da Agência Internacional de Energia Atômica e até mesmo do seu próprio diretor de Inteligência Nacional afirmarem não ter visto nenhuma evidência disso, ao que o presidente norte-americano respondeu não se importar com o que se diz. Líderes ocidentais em toda a União Europeia têm afirmado repetidamente o apelo à diplomacia. Na passada terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia pediu a Israel que caísse em si e parasse imediatamente, enquanto o presidente russo Vladimir Putin também afirmou que o Irão tinha direito à energia nuclear pacífica. A TPA é a televisão oficial do Afrobasket 2025. Hoje, a Comissão Executiva do Comitê Organizador visitou as instalações da estação pública para constatar o estado de prontidão da cobertura e dos direitos televisivos deste evento. O palco da competição serão as cidades de Luanda e Namibe entre os dias 12 e 24 de agosto. A televisão pública de Angola está sempre presente na transmissão dos grandes acontecimentos desportivos nacionais e internacionais. A TPA é o canal oficial do Afrobasket 2025. A Comissão Executiva do Comitê Organizador do Afrobasket visitou as instalações da TPA, onde foi recebida pelo administrador de conteúdos Neto Júnior, a diretora do canal de Esporte e Cultura Zorema Rodrigues e por outros responsáveis. Durante uma hora, a comitiva percorreu várias áreas da televisão para constatar as condições e prontidão dos meios. Estamos à nossa disponibilidade para, como sempre fizemos e faremos, produzir o sinal a partir da província do Namibe, garantir que essa transmissão seja, como é a tradição na TPA, competente e que respeite os padrões que a FIBA estabelece para esta competição. Falamos um bocadinho sobre a qualidade do jogo que existe hoje no basquetebol angolano e continental. Em síntese, foi mais uma conversa de cortesia entre a TPA como a entidade responsável indicada pela FIBA para servir de host broadcaster desta competição. A TPA reafirma o seu compromisso de levar aos angolanos e ao mundo a emoção do basquetebol africano com qualidade e inovação, com um programa na rota do Afrobasket que antecede a competição com conteúdos relacionados às seleções e muito mais. Há um padrão para transmissão internacional de jogos de basquetebol, há um caderno de encargos internacional, todos os host broadcasters têm de acompanhar, e a TPA vai fazê-lo com a competência de 50 anos de televisão que a TPA tem nos 50 anos da independência de Angola, uma manifestação também ela da soberania do povo angolano através da televisão que o Estado criou e que serve de veículo para a transmissão de competições desportivas como esta, o Afrobasket, garantindo que os angolanos tenham acesso a uma competição internacional com a participação da seleção angolana. A TPA já está preparada e habilitada, não é a primeira vez que o faz, para preparar a transmissão e a produção dos jogos. A Comissão Executiva do Comitê Organizador, em Luanda, já inspecionou o pavilhão multiuso do Quilamba e campos de treinos. Namibe é a próxima etapa nos dias 5 e 6 de julho para constatar o estado de prontidão das infraestruturas desportivas e hoteleiras. Esta é a notícia que fecha hoje o telejornal. Já a seguir, na grande questão, os 4 convidados em estúdio respondem à questão sobre o que é que se espera da Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, que Angola acolhe a partir de segunda-feira. Um debate a ser conduzido pelo jornalista Paulo Duda. Quanto a mim é tudo. Desejo-lhe boa noite, bom descanso. Nós voltamos a ver-nos amanhã, à hora de sempre.